infumantes, né? É a sociedade do sofá, né? Ataca só sintoma. Se jogar fora o sofá, acabou o adultério. Que é só mudar o placar. E em relação à questão da deificação do Estado, eu queria perguntar ao Pondé se a morte, entre aspas aí, de Deus tem alguma coisa a ver com isso. Quer dizer, se desde os ataques fulminantes perpetrados por Darwin, Nietzsche, Freud e companhia, que derrubaram bastante essa questão da fé nesse pai inatingível, né? Perfeito porque não existe, entre aspas, até que ponto essa morte fez com que nascesse a necessidade, então, de criar um novo Deus incorporificado na figura do Estado, então? Você acha que faz sentido essa interpretação de que a deificação do Estado moderno é uma forma de religião laica porque se perdeu muito da crença das religiões passadas? Então, tem um escritor inglês chamado Chesterton, né? No começo do século XX, jornalista, escritor, ensaísta, que era um católico, como se costuma chamar em teologia, tardio, né? E normalmente quando pessoas com grande cabedal de cultura se volta a alguma prática religiosa tardiamente, esse encontro intelectualmente interessante como produção, né? Começar pelo exemplo do próprio Santo Agostinho. O Chesterton, ele tinha uma frase, uma ideia que vai muito ao encontro do que você falou, que é o seguinte: ele dizia: eu não tenho nada contra os ateus, não há nenhum problema em você deixar de acreditar em Deus. O problema é que todo mundo, que ele dizia que ele conhecia, quando para de acreditar em Deus, acaba acreditando em alguma bobagem, né? E essa fala, essa máxima do Chesterton, que eu tenho o prazer de pôr em teste muitas vezes, se você observar o século XX, por exemplo, ela é basicamente verdadeira, né? Ela é verdadeira porque as pessoas passaram a acreditar na história, passaram a acreditar na política, passaram a acreditar na educação, né? É uma das coisas que mais me choca. Eu acho que o máximo que a educação consegue, quando consegue, é fazer, além de ensinar os meninos que não pode sair batendo nos colegas, essas coisas básicas que você tem que aprender. A prova definitiva e cabal que a natureza humana não é um anjinho é que, como diz Roger Scruton, você não precisa ensinar para as crianças na escola: meu filho, não divida o seu brinquedo. É justamente o contrário que você tem que ensinar. Quer dizer, a dificuldade, como você falava, a sociedade tem um caráter hostil, né? Quando você perguntou há pouco. Eu dizia isso pelo seguinte, porque quando a gente observa o universo de crenças ao longo do século XX, assim, o inconsciente, a educação, e eu dizia que a educação, no máximo, quando é bem sucedida, consegue mostrar, ou consegue nos levar a enfrentar a nossa humanidade, né? Outros acreditam que se você ficar rico tudo vai dar certo. Também não é assim, né? Nunca dá certo plenamente. Quer dizer, o desafio da condição humana é justamente você conseguir lidar com aquilo que é possível fazer, né? Agora, tem uma outra coisa também, retomando essa coisa da Idade Média, que eu acho que é muito importante conhecer a Idade Média, isso por conta da história da filosofia, da história enquanto tal, porque é uma coisa normalmente muito engraçada, é quando a gente pensa que hoje nós somos evidentemente muito mais livres do que éramos na Idade Média. Na Idade Média você viajava 300 quilômetros, ninguém te achava, né? Hoje o Estado, com essa coisa de uma pessoa, um voto, a máquina que foi construída de controle para ter certeza que você é você, né? Todo esse esquema, e eu não estou falando aqui de nenhuma teoria da conspiração, eu estou falando simplesmente da máquina burocrática construída para racionalizar a vida, que produz essa liberdade que às vezes é meio engraçada quando a gente acha que existe muito. Eu resumiria a tua questão assim: me parece que sim, de certa forma, uma das vertentes para pensar no lugar do Estado como a divindade, né? Ou no lugar da sociedade como a divindade também, porque tem gente que coloca a sociedade. Eu acho importante, por exemplo, aquilo que o filósofo Tocqueville dizia, que o Estado é sempre alguma coisa que você não pode confiar plenamente.
O que nos protege do Estado são os corpos intermediários, associações de bairros, sindicatos, grupos profissionais, movimentos, o que a gente chama hoje sociais, pessoas que se reúnem ao redor de interesses, igrejas. Família. Bom, a família é uma das grandes inimigas do Estado, né? A gente vê isso na discussão do bullying, na discussão da transformação de matéria jurídica das relações afetivas, né? Eu diria resumidamente assim, o recuo da crença em Deus, em alguma medida, abriu espaço para um fenômeno histórico interessante e significativo, que é o Estado e a política tomou o lugar da graça, como se fala em teologia. Na Idade Média, se acreditava que a regeneração do mundo se daria através da graça, porque aquele sistema filosófico, quando isso recua, é interessante como a partir de Rousseau, retomando a tua primeira pergunta, como símbolo, a gente vive num mundo onde a política tomou o lugar da graça. Quer dizer, se espera que a política ou a democracia, por exemplo, resolva todos os problemas da vida. E com uma busca de um paraíso terrestre em vez de um paraíso pós-morte. Eu me lembro só de voltar à questão depois da